Fala, meus amigos da UBA, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Primeiramente, desculpa pela live de semana passada que foi horrível. Foi uma porcaria. Mas glória a Deus, porque a gente tá aprendendo ainda sobre tudo isso. Tá sendo um tempo novo, nossa vida, a gente tá tentando melhorar a questão para vocês ficarem numa situação melhor, para vocês ficarem com um áudio melhor. O áudio tá bom, mas a imagem tá travada, ou assistir junto a imagem tá muito travada. Então, primeiramente, desculpa. Segundamente, cara, ele tá aqui com uma pessoa muito legal, uma pessoa incrível. Tá aqui com o Thiago, mano. O Thiago vai se apresentar com vocês, beleza? É contigo, Thiagão. Olá pessoal, eu sou Thiago Ferreira Pereira, eu sou ator, né? Trabalho na parte do ministério com a parte de palhaçaria, também trabalho na Teen Kids, voltado à parte das crianças, né, Ramon? E também junto com o Ramon a gente faz a parte de evangelismo, tanto na parte da rua, também a gente está com um projeto também futuramente de estar abrindo uma ONG aqui também na região de Telemo. Sim. E é isso aí. Pouco. A gente tá também com o projeto Soma, né, Thiago? Isso, tem um projeto Soma, Que né? é um projeto de evangelismo que vai sair logo, logo. Logo vocês vão ficar sabendo do projeto Soma. Acho que, na verdade, vocês já vão estar sabendo, por causa que, assim, a ideia desse vídeo aqui, dessa live, quem tá fazendo, é uma live que aconteceu semana passada e vocês estão assistindo agora. Então, fiquem tranquilos. Às vezes a gente vai errar alguma coisa, a gente vai errar a data mesmo, porque a gente não tá sabendo das datas ainda. Eu tô aprendendo a lidar com isso, o Thiagão mais ainda que eu. Tá complicado, né, Thiagão? Nossa, é que nem diz, a parte de ser gravado assim é um outro mundo, né? Mas acontece. E aí, Thiagão, como é que tá a correria? A correria tá bacana, sabe, né? Além de estar trabalhando a parte na igreja, com a parte de palhaçaria, eu também trabalho na parte da minha empresa, na empresa que eu trabalho, né? Eu sou membro da CIPA e ali eu desenvolvo também a parte do projeto de palhaçaria. Também tá levando o ar cômico para estar falando sobre a segurança no trabalho. Como é importante, né, Thiago? Exatamente, é muito importante, né? Eu sempre comento com o pessoal a respeito da comunicidade, ela ajuda a estar memorizando e estar aprendendo sobre a segurança. Muitas vezes você pensa, nossa, eu fui em tal lugar, cara, ó, tinha um palhaço lá falando sobre a parte de segurança. A pessoa começa a contar um fato que aconteceu no trabalho, na sua casa, e dessa forma ela está falando de segurança e tudo uma coisa ligando a outra, né? É mais ou menos essa a ideia. Com certeza. E, cara, como que é engraçado essa ideia da CIPA, porque se não tem a CIPA, a gente faz um monte de besteira na empresa e por falta de entendimento ali. Exatamente. A CIPA ela tem uma função muito grande na empresa, né? Que é o comitê interno voltado para a parte da segurança do trabalho. Ela tem muita importância. Tanto que é uma das partes das linhas de frente que vai estar falando sobre a segurança no trabalho, na empresa. Uhum. Não, mas então, mano, e correria é uma coisa legal, né, Thiago? Por mais que não correria, que eu digo, porque aqui a gente nunca tá correndo, tá sempre fazendo tranquilo, mas correria as coisas do dia a dia. E assim, como é que foi? Eu fiquei sabendo que você viajou esse dia, como é que foi a viagem? A viagem foi bacana, né? Tava indo lá pra Volta Redonda, lá no Volta Redonda? Isso, é uma cidade muito bonita, bacana mesmo. É demorado, né? Igual pra gente que sai aqui do Paraná, é uma viagem bem longa. Ela leva em torno de umas 12 horas de viagem, né? Pra estar chegando lá no Rio. É uma viagem bem bacana. E é bonito o litoral? Não, a parte eu não fui no litoral. Não foi no litoral. Isso. Foi na parte interior ali só. Não, eu fui na cidade mesmo, na Volta cidade. Redonda, tá conhecendo a família da minha namorada. Eu entendi. Então tá bom. E, cara, voltando pro nosso tema, qual que você acha que é a função da arte no reino de Deus? A principal função ali? A função da arte no reino de Deus, Ramon, eu tenho sempre a ideia assim que a arte ela tem uma função muito grande mesmo na parte do reino de Deus, né? Porque onde a gente encontra a arte? A gente encontra a arte em várias formas na Bíblia, né? E quem nos ensina isso é o nosso próprio Jesus Cristo, né? Sim. Se a gente reparar como Jesus se comportava e como ele transmitia as mensagens através das parábolas, né? A gente consegue estar enxergando grandemente a arte no reino de Deus. O próprio Jesus nos ensinando como servir, como mostrar a arte para o próximo de uma forma que ele possa estar entendendo e ele está entendendo qual que é o verdadeiro sentido da mensagem, o verdadeiro sentido da palavra.
o caminho correto para estar seguindo, né? Eu acho que é muito importante. Com certeza. E esses dias, numa conversa que a gente teve sobre palhaçaria, mano, você me falou sobre a essência do palhaço. Que a essência do palhaço seria criança, mas aquilo mudou minha vida, cara. Você falar sobre a essência do palhaço ser criança, porque a Bíblia fala que ninguém, se não for como criança, não entra no reino dos céus. Jesus fala que se as pessoas não forem como essa criança, ele mostra uma criança lá no texto, e fala que se não forem como essa criança, as pessoas não entrarão no reino dos céus. Tá lá em Mateus, eu não lembro em qual parte de Mateus, mas tá no livro de Mateus. Mano, aquele negócio mudou minha vida, cara. Eu fiquei pensando, poxa, é isso mesmo, cara. O palhaço é a verdadeira criança. Não sei se concorda comigo. Eu sempre coloco o palhaço, a parte da criança. Não é que ele vai ser aquela criancinha, assim, no caso. É a essência, a parte do palhaço de criança, ele mostrar a verdade. O que a criança tem? Ela tem aquela essência de verdadeira, né? Ele chega, ele vê algo novo e ele nossa, uma árvore. Ele chega e olha, nossa, uma árvore. E essa é aquela essência do palhaço. Ele pega e olha as pessoas e fala, nossa, uma pessoa, rapaz. E começa a ter aquele jogo do palhaço, onde o palhaço vai estar brincando com o público esperando uma resposta. Uhum. O palhaço, tanto na parte da segurança como na parte da vida, ele tem um princípio. O que o palhaço faz? Ele vai estar sempre olhando, sentindo e agindo. Ele vai olhar o ambiente onde ele está, ele vai sentir o que está acontecendo em volta dele e através desse sentimento que foi gerado, ele vai ter uma reação. Isso em toda a área. Tanto quando ele está na rua, ele vai olhar o ambiente que ele está, ele vai ver a reação do público e através daquela reação ele vai estar trabalhando algo para gerar comicidade, né? Gerar alguma comédia. E também, se porventura for um ambiente onde a pessoa tenha medo também de palhaço, é a hora que a gente vai estar sentindo e vai tomar uma ação de a gente estar se retirando do local para não estar interferindo, porque tem muitas pessoas que têm trauma, tem fobia, tem trauma. Eu sou uma pessoa que é engraçado, sabe, Thiago? Eu tenho fobia de palhaço e eu sou um palhaço. É engraçado, né? É uma coisa que é engraçada, né? Porque o que a fobia é, né? Muitas vezes a pessoa tem fobia pelo devido da caricatura do palhaço, Sim. né? Principalmente os palhaços mais antigamente, aqueles palhaços circenses. O que acontecia? Por causa de estar longe do público, as maquiagens eram muito fortes, realmente. E a pessoa, se chegasse próximo do palhaço, poderia estar causando aquele espanto. Isso, aquela impressão mais tipo de assustado por causa da tonalidade, das cores muito fortes. Mas tudo aquilo lá era detalhe para quando ele estivesse longe do público, as pessoas que estivessem lá em cima e longe dele pudessem estar conseguindo ver e sentindo as expressões que ele queria passar. Eram as tonalidades fortes na cara, principalmente valorizando as linhas de expressão do palhaço que em si que estava lá na frente. Entendi. E você falou que palhaço é por causa da palha, né? Isso. Tem uma história, né, que segundo a lenda, né, tinha um circo e tinha o malabarista e tal. E ele fazendo aquela parte de malabarismo e tal, ele tava em cima assim de um cavalo e o que acontece? Ele acaba caindo. No que ele acaba caindo, gera aquela comicidade. Todo mundo que tava no circo começou a dar risada naquela situação. O cara caindo. E o dono do circo reparou e falou, rapaz, essa é uma ideia boa, eu posso estar trabalhando bem nessa área. O que ele fez? Ele encheu a roupa do malabarista de palha para que quando ele caísse, o malabarista não acabasse não se machucando. E daí que veio a ideia de palhaço. É um termo italiano, né? De pallium. E daí vem essa ideia da parte do palhaço. Entendi. E cara, como é engraçada o que o palhaço transmite, como você falou, da criança. A criança, o que ela vê? Ela vê uma coisa simples, e da coisa simples ela enxerga uma coisa incrível. Exatamente. E o que falta na gente é essa simplicidade da criança, essa simplicidade do palhaço, essa ingenuidade do palhaço de criança. Que é você estar conseguindo ver as coisas boas nas coisas simples. Agora entrando na parte do nosso tema, que é o Setembro Amarelo, a nossa principal frustração é por causa que a gente não consegue ver as coisas boas nas coisas simples. Muitas vezes a gente quer uma coisa muito complicada, uma coisa muito sofisticada, um carro novo, a gente sempre quer uma casa nova.
E a nossa casa, que é mais simplesinha, a gente não agradece, a gente não tem esse sentimento de gratidão. E essa falta de gratidão pode levar a gente à frustração. Não sei se concorda comigo. O que eu falo sempre para a turma nessa questão é a falta de um propósito. Muitas vezes as pessoas acabam entrando numa depressão pela falta de um propósito, né? Não saber por que ela está aqui, por que ela veio ao mundo, e muitas vezes ela entra nessa linha, sabe, Ramon? Sim, e o nosso propósito é muito simples. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Nada mais que isso, nada além disso. E ser conhecido por Ele também, né? Lógico. Fazer Jesus conhecido, ser conhecido por Ele, conhecer Jesus, tudo que engloba isso na nossa vida é o propósito de Deus. Então a gente acaba saindo da nossa linha, a gente acaba saindo do nosso pensamento, a gente acaba saindo do normal, a gente acaba nos frustrando, porque a gente não consegue ver alguma coisa boa das coisas simples. E Jesus era simples, o Evangelho é simples. Ele sempre nos chama a simplicidade. Não que a gente não possa andar com um carro melhor, não que a gente não possa ter uma casa melhor, desejar uma casa melhor, não que a gente não possa andar com uma roupa melhor não, uma roupa melhor. Mas a essência é você ser grato ali. É você ser grato pelas coisas simples. É legal a gente ter uma coisa legal. É legal a gente ter uma coisa melhor. Mas é a essência ser grato nas coisas simples. E o palhaço, o que ele faz? Ele quebra tudo isso. Ele chega na pessoa que está pensando, tá com um pensamento diferente, tá com uma ideia diferente e consegue mostrar que às vezes a caneta que ela tá ali na mão, ela acaba sendo tão importante quanto uma espada, às vezes. E acaba sendo uma espada pro palhaço. Porque o palhaço ele trabalha na imaginação ali. O palhaço ele trabalha com tudo que tá ali à volta dele. E ele consegue transmitir a alegria do reino de Deus. Que é estar alegre mesmo no dia triste. É você saber tirar a alegria, tirar o bom do dia triste. O palhaço é aquele cara que ele faz comicidade com o tempo todo. Ele consegue passar a mensagem dele o tempo todo. Não sei se você concorda comigo, Thiago. Concordo sim, Ramon. Essa bem é a linha do palhaço mesmo. Trabalhar sempre a criatividade. Ele sempre vai estar trabalhando sua criatividade. Ele vai estar transformando o que é comum em algo extraordinário. Muitas vezes apenas uma caneca aqui, mas com um palhaço isso aqui se transforma. Pode virar um avião, pode estar virando um barco. Essa é a ideia do palhaço, transformar o ambiente. E voltando à parte do propósito, né? Eu mesmo, antes de ter me encontrado qual que era o propósito que Deus queria na minha vida, muitas vezes eu me encontrava com uma pessoa sem propósito. Para que eu sirvo? Para que eu vim ao mundo? O que eu vou fazer, né? Uhum. E ficava se perguntando. Depois eu tive a parte do meu encontro com Deus, né? Como foi meu encontro com Deus? Eu era de uma outra denominação, né? Hoje eu sou da Brasil para Cristo. Uhum. Mas antes, eu fui encontrado através de um culto do amigo, maninho. Foi o culto do amigo. Você me contou, mas conta aí, povo. O culto do amigo foi mais ou menos assim. Eu tinha um amigo chamado Matheus no tempo de escola. Ele pegou e me convidou. Viu, Thiago? Vamos pra igreja? Cara, não sei não, cara. Mano, vamos pra igreja, cara. Falei, rapaz, eu não tô muito afim de ir não, cara. Falei, vamos, maninho. Daí ele pegou, se você for pra igreja, cara, eu vou estar ganhando um bombom e você também vai ganhar um bombom, mano. Rapaz, eu falei, um bombom? Cara, vamos então. Eu fui pra igreja, cara, por causa de um bombom. Pra você ver. E aquele dia foi um dia muito especial pra mim, cara. Foi onde eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Que antes eu tinha Deus como o Todo-Poderoso, né? Uhum. E naquele dia na igreja eu tive Deus como um pai que chega e abraça e cuida, principalmente daquelas feridas que estão machucadas em nosso coração. E foi desde então que eu comecei a estar caminhando com Deus. Comecei a estar buscando cada vez mais do Senhor. E em fevereiro de 2016, dia 21, foi o dia que eu me batizei. E desde o dia do meu batismo, eu comecei a querer procurar algum propósito em Deus para algo para eu estar fazendo a obra do Senhor na igreja, né? Só que foi um tempo que demorou, Ramon do céu. Geralmente demora. Demorou, rapaz. E eu não sabia. Eu falava, eu não sei cantar.
Eu não sei dançar. Eu não sei fazer nada, pai do céu. E agora, o que eu vou fazer? Teve uma visita que eu fui na Igreja Batista Betel. Daí tava lá o meu amigo Derivan. Sim, ele tava aqui comigo esses dias. E nesse dia ele pediu uma ajuda para fazer um teatro. E depois do teatro que foi feito na igreja, ele falou que tava tendo curso de teatro aqui na Casa da Cultura. Isso, na Casa da Cultura, aqui em Telema. E eu comecei a ir no grupo de teatro e comecei a achar, rapaz, é aqui onde que Deus quer trabalhar comigo. É a parte do teatro. Ali eu comecei a estar atuando com a parte do teatro, tanto na igreja, que era a quadrangular, que eu me converti. Isso, eu frequentava a quadrangular, eu me converti lá. E comecei a estar trabalhando na parte de teatro. E no finalzinho de 2016 teve um congresso na Igreja Batista Betel, Chama. E nisso veio o Hudson Zanoni com o Alexandre. E eles fizeram um workshop voltado para o clown, palhaço de hospital. E ali eu peguei... Só explica, qual que é a diferença do clown pro palhaço? O clown, ele vem do termo em inglês, clown, que, se eu não me engano, é camponês. E daí, o que é o clown? Por que camponês, né? Por que isso? É igual a pessoa do campo, sabe aquela pessoa simples do interior, que tem um jeito, um sotaque engraçado, que tem um ar cômico natural. Sim. Daí foi dessa essência do homem do campo, assim, camponês mais simples, que foi pegada a parte do clown. O clown também é utilizado na parte de teatral, geralmente as pessoas falam que é a parte mais teatral, a parte do palhaço, e o palhaço em si, quando a gente fala palhaço, a parte mais circense. Mais a parte da arte ali. Isso. De malabar e todas essas coisas. Exatamente. Entendi. O que você estava falando que você se encontrou no clown, no Hudson Zanoni, continue. Isso. Ali eu peguei e me encontrei, descobri qual que era o meu chamado mesmo, né? Antes eu pensava muito em estar se tornando comediante e tal, mas quando eu vi a parte do palhaço, eu me encontrei aonde que eu podia estar trabalhando e estar sendo ferramenta na mão de Deus. Com certeza. Gente, pra quem não sabe, na época que o Thiago fazia teatro na Casa da Cultura, eu fazia junto com ele e a gente não se conhecia direito. Exatamente. A gente conhecia dali, acho que era uma quarta-feira à noite, né, que a gente fazia. Isso, a gente fazia junto. A gente fazia junto, quarta-feira à noite, a gente fazia stand-up comedy, a gente fazia de tudo. E na época eu queria ser ator, mano. É muito louco, porque eu voltei pra um lado bem diferente do ator, né? Então, gente, não interessa o que você queira. Se Deus quiser que você faça outra coisa, você vai fazer por sua vontade, pela vontade dele. E, mano, cara, o teatro foi incrível pra mim. Eu faço teatro até hoje com o Thiago, pra quem não sabe, eu sou palhaço de Jericó lá na igreja, no Teen Kids com ele. O Thiago é o palhaço de Mustafa, faz trabalho com as crianças. A gente também tem o Teatro Paracletos, que ele faz teatros mais sérios no nível, na pegada de teatro Giovannici, que é uma pegada mais adulta, assim. E a gente vai indo. Cara, é incrível, cara. Eu conheci o Thiago, e como é que eu conheci o Thiago na igreja? Eu já conheci o Thiago lá dentro do teatro e tudo mais. Aí eu parei no teatro. Aí deu um ano, cara. Eu tava lá no começo da igreja, lá no início da igreja, acho que na segunda fileira. Aí começou a cantar um cara atrás de mim. Eu tava cantando, beleza, cantando mal. Cantando mal pra caramba, eu canto mal. Daí apareceu um cara cantando mais mal que ele ainda. Cantando pior que eu até falei, ué, eu conheço essa voz, cara. Ele veio até mas eu conheço essa voz, cara, não é possível. Eu olhei pra trás do Thiago, falei, Thiago? Ele falou, cara, você tá aqui? Eu falei, que bom que você tá aqui, Thiago. E isso é abraçamos muito tamanho até hoje. Thiagão, parceiro de vida. E, mano, eu jamais imaginava que o cara que fazia stand-up comedy, eu fazia o Derivan e o Thiago lá na Casa da Cultura, a gente nem se conhecia e hoje a gente anda junto. É muito engraçado, cara. Como Deus faz as coisas. E assim, qual que é a importância da arte no Setembro Amarelo, Thiago? A importância da arte, né? A arte é uma forma de estar se expressando, né? E nada melhor que a arte pra gente estar mostrando o caminho, né? O verdadeiro caminho que é Cristo, né? Eu acho que é muito importante. Entendi. Detalhe que a gente também tem a arte, pra quem não sabe, tipo assim, a arte começou lá em Bezalel.
Então, Bezalel, ele foi o cara que ele ajudou a construir o tabernáculo de Moisés. Ele foi o cara que desenhou ali. Moisés teve a revelação dos céus. Então, Moisés passa para Bezalel vai lá. Então, tem que colocar uma mesa em tal lugar. Tem que colocar a Arca da Aliança em tal lugar. Vai ter o Santo dos Santos, vai ter tudo isso. Isso porque Deus mostrou para Moisés mostrou para Bezalel e Bezalel construiu isso. Lá foi o primeiro artista da Bíblia. Bezalel ele foi o primeiro artista da Bíblia. Tanto que tem vários estudos sobre Bezalel, tem a escola Bezalel do Giovanni Si, e isso acontece muito legal. E o que seria a arte no reino de Deus? A arte, como o Thiago falou, nada mais seria o jeito da gente se expressar. A gente conseguir mostrar qual que é o caminho, mostrar qual que é a vida e qual que é a verdade, que é Jesus Cristo. A arte já foi usada por muita gente e vai ser usada até hoje. Por meio da arte, a gente consegue se expressar para falar com o Espírito Santo e tudo mais. Paulo fala nossos gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo consegue interpretar e levar até Deus. Nada mais seria do que também a arte. A arte é você fazer uma piada, ou às vezes você tá no teatro, né, Thiago, e você só quer se expressar ali, você só quer fazer um improviso pra mostrar que tá dentro de você, o que tá saindo ali. E, cara, é engraçado, né, Thiago? Tipo, como a gente tá nos ensaios lá, a gente pode estar no pior dia do mundo. Na hora que a gente começa a improvisar, na hora que a gente começa a encenar ali, o dia muda, cara. E isso é incrível. A arte acho que é a principal forma de Deus se manifestar na Terra. A arte ela vem por meio da música, pelo meio do teatro, pelo meio das artes cênicas, plásticas, e isso é incrível, o quanto Deus se manifesta. Tem muita gente que fala, isso aqui é do diabo, isso aqui não é do diabo. Mas, gente, o diabo não tem capacidade de criar nada, o único que tem capacidade de criar é Deus. Deus é criador de todas as coisas. A única coisa que a gente fez foi entregar pro diabo as coisas que eram de Deus. Eu acho muito interessante que agora a igreja tenta pegar de volta aquilo que ela entregou pro diabo. Vocês concordam comigo, Thiago? Ramon, em questão a respeito disso, podemos ver como antigamente, né? O que acontecia antigamente, né? Temos os casos da bateria, guitarra. Muitas vezes a igreja colocava isso como se fosse algo que não pudesse estar ali. Era algo musical, onde podia estar tendo adoração, onde a pessoa podia estar se entregando aquilo para Deus. E a igreja, ela via como se aquilo ali não fosse permitido, fosse algo do mundo, não pudesse estar ali. E é uma ferramenta, é uma arte onde que a pessoa pode estar se expressando, pode estar colocando a sua adoração a Deus, fazendo o seu melhor para estar se entregando a Deus, fazendo a sua adoração ao Pai. Igual a parte também de palhaçaria, que eles não podiam. E ali é uma ferramenta onde você vai estar levando a alegria, vai estar levando o amor, vai estar mostrando o caminho para a pessoa. E muitas vezes a pessoa se sente tão triste, muitas vezes a pessoa se sente tão sozinha no mundo, né? E através da parte da palhaçaria você pode estar tocando a vida dela, tá mostrando um mundo mais alegre, um mundo mais cheio do amor. E ali você está sendo usado por Deus. Deus está te capacitando, está te mostrando um caminho, uma ferramenta, né? Ali é uma ferramenta para você estar alcançando aquela alma. Sim. Uma vez, um amigo meu estava me contando, você vê, olha como que é as coisas, né? Para você estar sendo usado por Deus, a maneira é muito simples e você só tem que estar proclamando o nome dele. Tá falando palavras de amor, falando que Deus ama a pessoa. Meu amigo falou que estava num dia bem mal, rapaz do céu. Pensa, ele estava andando, cara, desenchavido, assim, de cabeça para baixo, assim, cara, andando mal mesmo. E ali passa uma senhora de bicicleta na rua. E aquela senhora passa de bicicleta na rua e olha para ele e fala: Deus te ama. Foi uma palavra tão impactante que mudou totalmente o seu dia. Ele pegou e sentiu mais ânimo, se sentiu mais feliz. Sim. E foi uma palavra que entrou no seu coração. Por isso você vê. Por simples. Simples. É algo simples. Você pode estar transformando a vida de alguém que está precisando. Sim, o evangelho é simples, né, Thiago? A gente que complica tudo. O falar de Jesus é simples, a gente que fica complicando tudo. A gente coloca, não, você tem que fazer isso, tem que colocar isso, tem que fazer aquilo. Você tem que fazer uma performance desse jeito, você engrossa a voz. E, mano, é só falar o que Jesus falou. E assim, Jesus fala que a verdade... Jesus falou que vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Se eu conheço a verdade, eu não preciso nada mais do que a verdade para libertar alguém. A verdade é a palavra de Deus é a verdade.
não precisa de um terno. Aí, não tô falando que demonizando o terno, se você usar terno é errado. Não, mas eu não preciso do terno pra falar com uma pessoa que Jesus ama ela. Preciso só de vontade, de ter propósito, como você falou. É engraçado como que você falou que um dia pode ser transformado por causa de uma reação bem pequena. Eu não sei se você lembra do Felipe, que é o missionário lá do José do Norte, lembra? Pior que eu não lembro. Filho do pastor Josué. Então ele falou que ele tava fazendo missão lá de palhaço lá com as crianças e tudo mais. E ele viu que no carro, não sei se o Felipe tá assistindo, se estiver assistindo, ali, alô Felipe, com Deus, mano, te amo, cara. Aí ele tava lá fazendo trabalho e, mano, disse que ele viu uma pessoa dentro de um carro muito triste. Ela tava mexendo no celular, tava esperando alguém, certo? Muito triste, e ele tava vestido de palhaço. Ele falou, cara, vou melhorar o dia dessa pessoa. Daí ele foi lá no carro, chegou bem pertinho e fez uma palhaçada. A pessoa tava olhando pro celular e ela olhou pra ele, bem na hora que ele olhou pra ele, ela fez uma palhaçada pra dar risada. Cara, essa menina era uma menina. Ela deu um sorriso de uma orelha pra outra. Ela tava triste a vida, cara. Deu um sorriso de uma orelha pra outra. Porque o palhaço foi lá e notou ela e melhorou o dia dela 100%. Ele sentiu que melhorou 100% ali, porque, mano, o evangelho é simples. Falar de Jesus é simples. A gente não precisa nem falar, a gente só precisa mostrar. Tem vezes que a gente fala muito e não mostra nada. A gente tem mais mostrar do que falar. São mais as nossas atitudes que falam de Jesus do que a nossa boca. Às vezes a gente fala muito bonito de Jesus, as nossas atitudes vão lá e desmentem tudo que a gente acabou de falar. Com certeza, Ramon. Eu também concordo muito que o evangelho é simples. Nós que muitas vezes colocamos obstáculos no nosso dia a dia, né? E como a gente coloca obstáculo? A gente vivendo uma vida como se fosse um robô. Muitas vezes a gente não repara o que está ao nosso redor. E o que está ao nosso redor são almas, pessoas que estão precisando de escutar uma mensagem, uma palavra de amor, precisando de ajuda. E muitas vezes a gente vai no simples ato de ir no mercado e nem olhar para o lado, nem olhar para as pessoas que estão ao seu redor, é um fato que você está perdendo de estar levando o evangelho para aquelas pessoas que estão precisando, né? Com certeza. Depois que você falou daquele negócio lá de falar Jesus chama pra cá, cara, eu falo pra todo mundo, mano. Eu encho o saco mesmo. Não tô falando de ser aquele crente chato, quadrado. Não, mas, cara, se a pessoa não deu oi pra mim, eu dou bom dia pra ela, cara. Toda manhã eu dou bom dia, abraço ela. Não abraço agora porque a gente tá na pandemia, mas, cara, eu faço a recepção como se eu fosse o dono do lugar, cara. E assim, mano, é incrível, cara. Por mais que a pessoa pode estar ranzinza, um sorrisinho bem pequenininho ela vai dar. Exatamente. Não interessa, um pequenininho ali ela vai dar, nem que se fosse pra eu sair de perto, ela vai dar. E é o que eu falo pra você, Ramon, é as pequenas atitudes que mudam a pessoa. Que você, é uma primeira atitude você perguntar como ela está, Sim. se está tudo bem na sua vida, como que foi seu dia, que você pode estar tocando a vida da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem aquela abertura, é uma pessoa mais fechada. Muitas vezes ela está sofrendo sozinha e não tem ninguém para estar conversando. Principalmente nessa questão de depressão, ansiedade, a primeira coisa que a pessoa tem que quebrar é o orgulho próprio. Pra conseguir falar pra alguém. Tem gente que, tipo, sofre a vida inteira e se descobre só depois que acontece alguma coisa. Porque ela nunca falou com ninguém nunca perguntou pra ela como que ela tá. Porque ela tá ali naquele momento ali, mas só o pessoal não sabe que ela tá sofrendo. Mas como ela tá quieta, a gente prefere não incomodar. E esse aqui é o palhaço. O palhaço é um cara que incomoda. Ele faz piada até a pessoa ficar de saco cheio. Vocês concordam comigo nisso? Mais ou menos, em partes. Que eu procuro sempre falar. O palhaço, ele não faz graça. O Sim. Palhaço, ele é a graça. E como que ele é a graça? Ele pega aquilo que ele é e transborda para fora. Ele pega o que ele é como pessoa e transborda. O palhaço, ele é algo sincero de você mesmo. É aquilo que você tem vergonha de estar mostrando pro povo, você vai estar colocando para fora, vai estar mostrando o teu ridículo. E o ridículo vai estar gerando graça. Sim, com certeza. Até por causa que quando você tá fazendo uma coisa que você não vai ficar forçado. Exatamente. Fica um negócio feio, fica um negócio estranho. Mas aí quando você é sincero, mostra quem é e quem Jesus é na tua vida, o que aconteceu, a pessoa vai ficar curiosa. Cara, tem alguma coisa nesse palhaço, cara, não é possível. Não tem sentido. Esse palhaço não é igual aqueles outros, não é aqueles outros que saem, ainda fica meio estranho. Tem alguma coisa nesse palhaço, cara. E aí você fala, aí deixa pra você falar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é para nós, e nada acontece de bom a nós se não for o Espírito Santo.
Todos os frutos do Espírito Santo são aquilo que transforma nós em boas pessoas. Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo em nós seríamos pessoas ruins, pessoas egoístas, pessoas que procurariam o nosso próprio bem e não o bem das outras pessoas. Nesse sentido, quando a gente consegue estar levando alegria pro nosso próximo, a gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo, né? Sim. E eu sou uma pessoa, eu gosto muito de estar feliz, cara. E quer ver quando, nesses atos que eu tô atuando como palhaço, eu consigo tirar um sorriso de uma pessoa, tanto de uma pessoa mais idosa, ou de uma criança, ou de qualquer pessoa. Aquele fato da pessoa se sentir o brilho do olhar dela em um sorriso tão puro, algo tão verdadeiro, cara, é algo tipo que não tem nem como você calcular o valor daquele sentimento que é expressado. E ali eu tenho certeza que é aquela sensação da alegria do Senhor, né? Aquela alegria de estar ali fazendo a obra, de estar levando amor pro próximo, de estar fazendo aquilo que você quer que façam com você. É como a palavra fala... desculpa, pode falar, Tiago. Não, é em relação a estar amando teu próximo como a si mesmo. Sim, e detalhe, a palavra fala alegre com os que se alegram e chora com os que choram. É isso, mano, você tá... E até em João 15, Jesus fala, ame o seu próximo como eu vos amei. Ele faz uma atualização desse versículo que ele fala lá atrás, o Jesus vai lá e faz uma atualização, um versículo 2.0. Agora ame o próximo como eu vos amei. Por quê? Porque ele deu exemplo. Como que ele fala, ninguém tem amor maior que esse, do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. E cara, igreja tá aí pra ser corpo, igreja tá aí pra chorar com os que choram, mano. Não é pra só frequentar o culto. Eu frequentar o culto é só no templo. Mas fora do templo, você também é o corpo de Cristo? Fica o nosso questionamento aí. E quando eu digo você é o corpo de Cristo, eu digo nós somos o corpo de Cristo. Será que fora do templo nós também somos o corpo de Cristo? Será que fora do templo a gente também está sendo Será que fora do templo a gente também está amando o próximo? Nessa questão, Ramon, eu acredito que a gente tem que ser verdadeiro, né? E quando a gente fala que a gente é membro de Cristo, a gente é igreja, não importa se a gente está tanto na igreja como fora, a gente tem que ser uma só pessoa, né? A gente tem que ter uma identidade. Eu sou Thiago e sou brincalhão dentro da igreja. Eu sou Thiago e sou brincalhão fora da igreja. Eu sou Thiago e sou brincalhão tanto na minha casa. Aonde eu estiver, eu tenho que estar sendo uma pessoa. E a minha pessoa tem que estar sendo uma pessoa que é entregue para Cristo, né? Uma pessoa que reflete Cristo Jesus. Exatamente. Aonde eu for, eu tenho que estar levando a luz, eu tenho que estar levando o sal, né? Pra gente estar alcançando as pessoas, dando um motivo, mostrando como que o crente consegue estar ganhando almas, né? Nós nunca vamos estar conseguindo transformar alguém, jamais. Jamais. E o único que faz isso é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. E como a gente vai levar algo para alguém que está precisando? A gente tem que usar a ferramenta que Deus nos deu, é o amor. É mostrar o amor que Deus nos deu, a forma que Ele nos trata, e através da forma e o amor que Deus nos trata, a gente está refletindo para o próximo ver. Nossa, ele tem algo diferente. O que é aquilo? É o amor de Deus na nossa vida. E Thiago, qual que é a principal dificuldade que o teatro enfrenta na igreja assim, ultimamente? O que você acha? Ultimamente é a questão da pandemia, né? A pandemia chegou e dificultou bastante coisa, né? Porque muitas vezes, muita parte do teatro, quando a gente vai fazer um teatro em grupo, a gente precisa estar tendo aquele contato. E devido à pandemia, teve que parar a parte do teatro. Assim, e uma coisa que é interessante é ver que o teatro de igreja em igreja é diferente. Tem igreja que a pessoa se compromete legal, assim, se compromete mais, se compromete bem com o teatro. E se entrega. Se entrega de verdade pra arte. Agora tem igreja que você vai ver o pessoal fala, é só um teatro pra igreja, é só um teatro pra Jesus, não tem problema nenhum. Vamos fazer do jeito que tá. E, mano, é aí que entra a questão da excelência, não sei se concordam comigo. Onde, cara, a gente tem que ser excelente em tudo que a gente fizer pra Deus. Paulo fala, quer comais, quer bebais, fazer isso tudo pra glória de Deus. E, mano, como que eu tô fazendo um teatro pela glória de Deus se eu não tô sendo excelente, não tô me entregando de coração pra ele? Em relação a isso, né, Ramon?
Tem que ter... Hoje a gente sofre muito com a falta de comprometimento, né? Sim. Na igreja, né? Ah, deixa tudo pra última hora, vai de qualquer jeito. E isso é uma coisa que não pode ter, né? Ainda mais quando a gente vai fazer algo pra Deus, né? Se fosse pra qualquer outra pessoa, até pra outra pessoa, você tem que fazer algo com excelência, né? E Sim. quando a gente fala que é algo para o nosso Senhor, né? É aí que a gente tem que se empenhar e fazer o nosso melhor para Deus. Com certeza. E, cara, como que é engraçado isso, o quanto um teatro impacta a vida de uma pessoa. É engraçado o quanto um teatro consegue acabar com uma vida da pessoa, tipo assim, uma vida errada de uma pessoa. Só num teatro, só numa mensagem que ele quer trazer ali. É uma mensagem simples, é uma mensagem do Evangelho, é uma mensagem da Bíblia. Mas ela precisa ser refutada ali, ela precisa ser colocada na verdade. Ela precisa ser colocada em púlpito. Porque, mano, é a palavra. E nada mais do que a palavra em teatro, cara. Então, se ele tá colocando a palavra em teatro, a palavra ela é perfeita, ela é verdade. Será que o meu teatro que eu tô fazendo tá refletindo a verdade que Deus escreveu? Tá se refletindo a palavra? Será que não tá sendo uma coisa que não tem nada a ver ali? Tô só forçando? Ou será que eu tô fazendo muito de mau jeito? Se você já viu isso em outra igreja, você foi assistir um teatro, você viu, poxa, o cara podia ter se empenhado mais nesse negócio aqui, o cara fez de qualquer jeito. Tem essa questão, né? Ainda mais a parte de teatro, né? É um tema que tem que ter treinamento, tem que estar buscando curso. E muitas vezes o ambiente que a pessoa se encontra não tem essa disponibilidade, né? Sim. E daí o que fazer, né? O que fazer nesse tempo? Buscar informação, né? Buscar recursos, buscar treinamento. Agora tem internet, né? Tipo... Antes era um pouco mais complicado nessa área, que não tinha recurso, não tinha internet, não tinha o famoso YouTube, né? Não era uma coisa muito falada. Agora tem o Giovannici, tem vários teatros, tem o... Qual que é o nome daquele teatro bem famoso que é... que tem sempre as danças lá, tem aquela questão do... eu esqueci o nome dele. Que... ele é bem famoso, tem o Giovannici e tem esse outro teatro, o Lifehouse, lembrei. O Lifehouse, esse aí é um dos teatros bem usado em encontros, né, com sim. Deus, né? É um dos teatros mais usados e é muito impactante, né? Porque mostra, né, tanta parte de depressão, tanta parte do que acontece no mundo, né? E também tem a mensagem essencial que é o nosso Jesus Cristo que está ali para transformando as vidas. E se a gente não tiver Cristo como centro do teatro, se a gente tiver Cristo como centro da mensagem, a gente tira do Evangelho, não é mais Evangelho se Cristo não está junto. Exatamente. Vou falando assim na parte de teatro e parte de história, né? Tem a parábola, né, que o nosso Senhor Jesus conta, né, relacionado ao filho pródigo, né? É muito rica, né? Sim. E é uma história de tanta profundidade, né? E também uma que mostra o grande amor do pai, que mesmo que o filho se perca no meio do caminho, o pai está sempre de braços abertos esperando o retorno do seu filho. Sim, e é interessante você falar do filho pródigo, que o filho pródigo ele vai e fala: pai, deixa-me trabalhar como um dos seus servos. Daí o pai fala: pegue mate o melhor cordeiro, pegue um anel, pegue uma sandália, pegue uma capa, porque o meu filho estava morto e hoje ele está de volta. Isso é incrível, porque muitas vezes a gente volta pra igreja e a gente não se acha digno daquilo, só que a gente tem uma intenção errada, porque a gente nunca vai ser digno. A gente nunca vai ser digno diante do Senhor, isso acontece por graça. E a gente é salvo por meio da fé e também por causa da graça de Deus que foi colocada em nós. Porque Paulo fala, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, quando a gente volta pra igreja, se por acaso isso é uma leve depressão, mas se por acaso existe você tá aí e tá fora da igreja, tá desviado, não sei, gente, volta pra igreja, você não é digno disso, eu não sou digno disso, o Thiago não é digno disso, a gente nunca vai ser digno, porque a graça que foi coberta sobre nós, que cobriu os nossos pecados, a gente não pode pagar. É uma graça que foi de graça, mas ela teve um preço bem alto. Então, por gentileza, se você está afastado de Jesus, volta para ele. Ainda dá tempo. E assim,
voltando pra parte do teatro, a gente tem que se empenhar, né, Thiago? Porque, cara, ele tá fazendo pra ninguém menos que Deus. E Deus é um cara incrível. A gente quer fazer tudo pra que ele tenha um sorriso. E além disso, né, Ramon, a gente vai fazer pra Deus e é pra ganhar alma, né? Sim. Porque às vezes o que poderia estar sendo uma ferramenta pra gente estar ganhando almas é uma ferramenta De para dar atrapalho. de atrapalho. Porque imagina se faz algo de qualquer jeito, a pessoa em vez de estar olhando com aquele sentimento, nossa, cara, Legal. isso aqui tá me tocando, ela vai estar olhando com um olhar de crítica. Nossa, que coisa mais mal feita, né? Meu Deus do céu, o que eles estão fazendo ali na frente, né? Daí você faz, é só uma bagunça, todo mundo fazendo bagunça, ali ninguém entende o que tá Ninguém acontecendo. entende o que está acontecendo, né? Porque todo teatro ele tem que ter um começo, um meio e um fim, né? Tem que ter um propósito que comece e termine. Sim. Para estar levando uma mensagem pro povo que tá... Pro público. Isso. Não para que o teatro seja glorificado, mas não para que Deus seja glorificado através do teatro ali passado. Exatamente. Às vezes aquele teatro... desculpa, Thiago. Às vezes aquele teatro é para ganhar uma pessoa ou para ganhar 20. Mas não interessa. Não existe um peso onde 20 almas vale mais do que uma alma vale mais do que 20. É tudo alma. Com certeza, né? Eu tenho uma pergunta para vocês, se vocês puderem me responder. Fica à vontade. Vocês que lidam com arte aí, cada pessoa tem uma vivência com a arte diferente. Tem pessoas que elas se ligam mais em música, tem pessoas que se ligam mais em filmes, tem pessoas que se ligam mais no teatro. E a arte toca a vida de cada pessoa de uma maneira especial. É muito difícil achar uma pessoa que não se sente tocada por arte. Por que vocês acham que a arte toca tanto a vida das pessoas? O que a arte tem de especial para tocar a vida das pessoas tão profundamente assim? Então, essa pergunta você pegou de surpresa, como falei. A arte, eu acredito assim que ela é a primeira expressão de relacionamento do homem com Deus. Porque no Éden, o Adão, no final da tarde, havia vezes em que Deus levava Adão para conhecer os animais, ele falava, então crie isso, faça aquilo. O criar, o único que pode criar alguma coisa do nada, o criar é Deus. Então, eu dava Adão e falava, Adão, vamos fazer isso, cara. Então Adão ia lá, dava nome aos animais, Adão dava nome aos frutos e tudo mais. Então, e depois foi isso subsequentemente, porque depois veio a adoração. O que é adoração? Adoração é a forma com que eu consigo me relacionar com Deus e exaltar o nome dele. Como que eu faço para exaltar o nome dele? O que eu quero fazer para exaltar o nome dele? Eu quero fazer uma música. Tem a canção de Adão, que logo que ele cai do Éden, ele canta para Jesus. Canta para Deus. Jesus não estava, ele estava, mas não imponente ali. Canta para Deus e tem o relacionamento dele com Deus. A arte nada mais é do que a principal forma de expressão do relacionamento de Deus com o homem ali. E acho que é isso. Porque a palavra diz que todas as coisas louvam ao Senhor. As árvores louvam ao Senhor, as montanhas louvam ao Senhor, os pássaros louvam ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor através de qualquer coisa que a gente faz, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então a gente louva o Senhor de uma forma errada. Mas todas as vezes que a gente nos relaciona com Jesus, todas as vezes que a gente nos louvamos o Senhor através das nossas coisas e fazemos uma expressão do nosso relacionamento com Ele através de, ou seja, uma caneca, seja uma música que eu faço para Ele, seja qualquer coisa, acho que isso é por isso que a gente consegue se prender tudo, tanto a arte. Porque a arte é a principal forma de expressão do homem com Deus. Eu também acho muito interessante isso, sabe, Ramon? Eu acho bacana em relação à arte, porque ela impacta tanto as pessoas, né? Porque a arte é a arte de se expressar, né? A arte quando você vai estar expressando o teu sentimento. E quando você está usando na igreja, é a expressão da sua adoração a Deus. Sim. E o próprio ser humano, ele tem um processo de aprendizagem. Muitas pessoas têm aquela habilidade de estar aprendendo ouvindo, outras têm aquela habilidade de estar aprendendo no visualmente dela, ela tem que estar enxergando algo para estar aprendendo, e outras pessoas têm que estar executando. Nisso se enquadra, né? A arte é o ato de se expressar. Ela vai estar se mostrando a sua adoração
pessoas vão estar aprendendo visualmente. Em uma adoração, em um louvor, a pessoa vai estar aprendendo ouvindo. Por isso que tem tantas pessoas que se impactam quando escutam uma adoração, um louvor, né? Porque aquilo começa a entrar e fazer sentido na sua vida. Sim. Por isso que eu acho que a arte é tão importante, porque ela consegue fazer que as pessoas começam a aprender e fazer o sentido na sua vida. Sim, A porque, mensagem de Cristo. sim, porque também naquela parada dos gemidos inexprimíveis, que a gente, quando a gente se espreme, a gente se mata, não literalmente, mas a gente consegue nos matar para que Cristo viva, ali vai nascer na nossa adoração em Cristo Jesus. A Dado 12 vai falar que a adoração nossa com Cristo Jesus não é somente na igreja, mas é uma vida inteira. Nossa vida é uma vida de adoração a Jesus. Nossa vida é uma vida de arte a Jesus. Seja eu escovando meus dentes, eu estou escovando os dentes adorando a Jesus. Estou almoçando adorando a Jesus. Eu estou indo na igreja, congregando e adorando a Jesus. Estou conversando com meu amigo para a glória de Deus. E, mano, é isso, cara. É você conseguir ver por que os louvores impactam. Porque uma vez impactou na vida de uma pessoa. E essa mensagem que essa pessoa carregou e entregou para Deus, essa mensagem se fez viva. Porque a palavra de Deus é uma palavra viva. É uma palavra que se renova todos os dias. Por isso nós temos muita afinidade com a arte. Seja ela com teatro, seja ela com a música, seja ela com filmes, seja ela com, não sei, independente de qualquer coisa, com arte plástica nos quadros. As pessoas, elas têm necessidade de se expressar. As pessoas, elas, desde pequenas, elas têm necessidade de se expressar. Ou as crianças, o que elas fazem quando elas pegam uma caneta? Elas pegam e riscam tudo no papel, cara. Elas fazem qualquer rasguinho, porque isso, aquilo ali pra ela é arte. Ela mostra pro pai delas: olha, pai, isso aqui eu fiz no fogão e fiz você do lado. Na verdade é só um rabisco ali. Mas pra ela é incrível. E o pai vai olhar e falar: cara, que bonito. E isso é nosso papel com Deus. Deus vai olhar um negócio que ele já sabe faz tempo e vai falar. E a gente acabou de descobrir e fala: nossa, olha, pai, é uma xícara. E Deus fala: é uma xícara, que legal, filho. Deus é aquele pai que ele quer se relacionar com você e do jeito que você é quando é criança. Por mais que às vezes a gente tem idade adulta com Deus, ele começa a se relacionar com criança. Olha, pai, eu orei pra uma pessoa e ela foi curada, pai. Deus sabe que ela foi curada. Deus sabe qual é o poder dele nisso. Mas ele quer ouvir de você. Se relacionar com a arte nada mais é do que a expressão do relacionamento de Deus com o ser humano. Porque o ser humano tem a necessidade de se expressar. E aí quando você se expressa, você sempre espera uma resposta. Você sempre espera uma palma, vai. Cara, é engraçado que por mais quantas palmas você tenha, seja não sendo para Deus, você não sente que aquilo é suficiente. Você sempre quer um público maior, você sempre quer alguma coisa maior. Mas quando você se expressa para Deus, você sente uma suficiência, onde você sente ali: cara, eu estou me expressando ali, Jesus é suficiente para preencher todo o vazio que eu tenho. Fyodor Dostoiévski, que tu falou, eu vou falar de novo, como a gente falou na live com o Gide, que acabou não dando certo a imagem. Fyodor Dostoiévski fala que nós temos um vazio dentro de nós que só Deus é capaz de preencher, do mesmo tamanho de Deus. Então quando nós nos expressamos para Deus e Ele, digamos, aplaude, assim, não literalmente aplaude, porque Deus não vai ficar tendo mãos. Ele se sente ali adorado por aquilo ali. Então a gente se sente completo. Em Deus nós nos completamos. E através da arte, isso é essencial para que a gente se complete. Acho que essa é a tua resposta, lá. Gente, obrigado por todo mundo que assistiu. Se você foi edificado por esse vídeo, envia esse like para mais alguém, fala desse canal para mais alguém, se inscreve aqui no canal, se segue no Instagram aqui, que quando a gente tiver um tanto de seguidores, a gente consegue publicar esse vídeo ao vivo para vocês que estão assistindo. Então, gente, obrigado de novo. Até mais, até semana que vem. A gente vai estar com um casal bem legal. E dei spoiler, gente. Agora já falei, a gente vai estar com um casal. Eu quero que vocês adivinhem aí, na cartinha que eu vou mandar. E, gente, até mais. Deus abençoe a Uba. Tchau, pessoal. Obrigado por ter assistido. Curta e compartilha. Semana que vem tem de novo, hein? Jesus Coffee. Tchau.